A gente vai conversar hoje sobre gravidez na adolescência. 18% dos nascimentos no Brasil são de mulheres com menos de 19 anos de idade. A gente está falando de 400 mil crianças por ano. Ter um filho antes dos 15 anos de idade mais do que duplica a chance dessa mãe morrer no parto ou no pós-parto. O Ministério da Saúde anunciou na semana passada a intenção de criar um programa que estimule a abstinência como método de prevenção da gravidez na adolescência. Segundo o próprio Ministério, afinal de contas, os outros métodos não são 100% seguros. Porém, tecnicamente falando, a gente sabe que os métodos mais modernos de contracepção, se utilizados corretamente, têm mais de 99% de eficácia. Onde foram instalados esses tipos de programas, por exemplo, na África, durante o início da epidemia do HIV/AIDS, foi um desastre. E mesmo nos Estados Unidos, onde milhões e milhões de dólares têm sido gastos em programas desse tipo de conscientização de abstinência, uma pesquisa feita pela Universidade de Colômbia, pela Administração de Saúde Pública e pelo Mount Sinai Hospital mostra que nos Estados Unidos, onde foram implantados esses programas, simplesmente a taxa de gravidez de adolescentes aumentou, cresceu ao invés de diminuir. Por outro lado, nos estados onde existem programas de orientação baseados com evidências científicas e oferta de métodos modernos de contracepção, as taxas de gravidez adolescente caem. O que a gente precisa no Brasil é um programa de reprodução humana e orientação familiar e planejamento familiar baseado na ciência, sem nenhum tipo de viés, nem político, nem religioso. Afinal de contas, é um programa de saúde pública. A gente tem no país atualmente a divisão do Brasil em duas classes de mulheres. As que têm acesso a esses métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, que a OMS e as sociedades de ginecologia, obstetrícia e pediatria já determinaram que são seguros para meninas e adolescentes, e eu estou falando de DIU, eu estou falando de implantes hormonais, pílulas mais modernas, tudo isso é seguro e deveria ser ofertado a todas as mulheres. Mas no Brasil, a gente simplesmente tem cidadãs de primeira classe, aquelas que podem comprar esses métodos, têm acesso aos médicos, e as de segunda classe, que não os têm. O SUS oferece camisinha, o preservativo, e a pílula comum. Pois bem, imagina a dificuldade de uma menina em situação de vulnerabilidade, ou situação de rua, ou mesmo numa família. Como ela vai cobrar do parceiro o uso correto da camisinha, que aliás é indispensável por conta da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, ou mesmo entender o funcionamento e como tomar uma pílula moderna, dessas que você tem que tomar todos os dias no mesmo horário. É muito difícil. Então, o que a gente precisa é que todas as brasileiras tenham acesso a esse tipo de prevenção de gravidez e possam escolher com orientação e, principalmente, entendendo o que está acontecendo com o seu corpo. Tudo isso só vai acontecer se a gente tiver programas de educação sexual na escola e também programas de disponibilidade desses métodos para todas as mulheres do Brasil. A gente vai continuar falando sobre isso porque, afinal de contas, esse programa não vai sumir da nossa frente. Até mais!